Olá! Seja muito bem-vindo ao Curiosidades, o seu canal preferido sobre as mais diversas cidades do Brasil e também do mundo. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a cidade de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais localizada no sudeste do Brasil. Mas antes de começar, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e também assinar a notificação. Prontinho! Agora vamos em frente. Belo Horizonte é uma das melhores capitais brasileiras para se viver, uma vez que tem uma infraestrutura muito boa. Há quem diga que Belo Horizonte é um ovo, já que todo mundo parece se conhecer, entretanto, existem diversos fatos que você não sabe sobre a capital. E é sobre eles que você vai conhecer agora. Primeira cidade moderna projetada. Belo Horizonte é considerada a primeira capital moderna projetada. Após a determinação da transferência da capital para BH, em 1893, o engenheiro Arão Reis começou o planejamento da cidade, entre os anos de 1894 a 1897. Na época, o projetista acreditava que a cidade iria crescer devagar e as áreas não seriam ocupadas tão rapidamente, porém aconteceu exatamente o oposto. Em pouco tempo, a cidade chegou na meta populacional para os seus 100 anos, e hoje Belo Horizonte é a sexta maior cidade brasileira. Uma capital cheia de árvores. Segundo o censo realizado pelo IBGE em 2010, Belo Horizonte é a terceira cidade mais arborizada do Brasil. Fica atrás apenas de Goiânia e Campinas. Aquário gigante. Belo Horizonte tem o maior aquário de água doce do país. O aquário da prefeitura, Bacia do Rio São Francisco, tem cerca de 1.200 peixes de aproximadamente 50 espécies diferentes. Cemitério. Em Belo Horizonte, um cemitério foi considerado ponto turístico. Construído em 1897, o cemitério do Bonfim entrou para o circuito turístico oficial em 2013. Dentre as suas, digamos, atrações, estão corpos de ex-presidentes e ex-governadores. Fazer publicidade dentro da avenida. Uma lei proíbe que diversos tipos de propagandas sejam feitas na parte de dentro da Avenida do Contorno, no hipercentro da cidade. Outdoor então, nem pensar. Bina. Nélio Nicolai. Você pode até nunca ter ouvido falar no nome deste mineiro de BH, mas hoje só sabe quem está ligando pro seu celular por causa da invenção adaptada dele, a Bina. Cigarros picados. Já há alguns anos, é proibido vender cigarros em unidade em Belo Horizonte. A justificativa é que nesta forma de venda, é praticado um preço abusivo que lesa o consumidor. Estádio do Mineirão. Considerado como o quinto maior estádio de futebol do país, o Mineirão na verdade se chama Estádio Governador Magalhães Pinto. Ruas que trocam de nomes. Em Belo Horizonte, todas as ruas trocam de nome ao cruzar com a Avenida do Contorno, exceto a Rua Itajubá. A rua em questão fica no bairro Floresta, região leste da capital. Com ou sem catupiry. Tereza Martins é uma aposentada de Tiradentes e afirma ter inventado a coxinha com catupiry em Belo Horizonte. Segundo ela, o alimento era exclusivo de sua lanchonete que ficava na Avenida Afonso Pena, em 1972. Uma capital cheia de bares. A maior concentração de bares do Brasil fica em Belo Horizonte, não é à toa que os mineiros são conhecidos como boêmios. Inclusive foi o local de surgimento do Clube da Esquina, famoso movimento musical brasileiro que era formado por Beto Guedes e Milton Nascimento, por exemplo. Museu de Arte da Pampulha. Um dos cartões postais da cidade, o Museu de Arte da Pampulha, MEP, que foi desenhado por Oscar Niemeyer, na verdade antes era o Cassino da Pampulha. O lugar ficava ao redor de uma lagoa e na época houve uma revolução na cidade, pois muitos apostadores do país inteiro viajavam para conhecê-lo. Porém, o cassino foi fechado após o presidente da época proibir o jogo no país. Mais de 10 anos depois, o lugar foi reaberto como museu de arte. Rua do Amendoim. A Rua do Amendoim é uma das mais famosas de Belo Horizonte. Muitos turistas se interessam em conhecer o mistério da ladeira que faz com que você saia do carro, deixando o motor desligado, sem engrenar e nem puxar o freio de mão e fique observando. Você tem a impressão que o carro está subindo a rua. Isso acontece pelos depósitos de minérios imantados, capazes de atrair os veículos. Mercado Municipal.
De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o mercado municipal da cidade é o lugar mais visitado na capital. São muitos turistas, além dos moradores de BH, que se encantam com as delícias locais. O visitante encontra uma variedade enorme de queijos, doces, frutas, artesanato e até mesmo animais vivos. Papa João Paulo II esteve em BH. 1º de julho de 1980 foi um dia que ficou marcado na história de Belo Horizonte. Nesta data, a cidade recebeu a visita de João Paulo II, único papa que esteve na capital mineira até hoje. O carismático pontífice atraiu uma multidão de fiéis para o aeroporto da Pampulha, onde desembarcou, e também por onde passou com seu papamóvel. Por fim, ele celebrou uma missa na Praça Governador Israel Pinheiro, que depois disso passou a ser chamada, de maneira extraoficial, de Praça do Papa, como é conhecida até hoje. Belo Horizonte abriga o maior complexo cultural do Brasil. Constituído por 15 espaços culturais em volta da Praça da Liberdade, Belo Horizonte abriga o maior complexo cultural do Brasil. Quem vai a Belo Horizonte não pode deixar de fazer o Circuito Liberdade, como é conhecido o passeio aos espaços culturais. Em volta de uma única praça é possível encontrar memoriais, museus, bibliotecas, centros culturais e muito mais. Sem sombra de dúvidas, Belo Horizonte é realmente uma capital encantadora no Brasil, que carrega em sua história muitos significados e é palco de uma cultura rica e fascinante. E aí? Gostou do vídeo? Você mora nessa cidade? Moraria nela? O que você mais gosta nessa cidade? Deixe sua opinião aqui nos comentários e lembre-se de curtir o vídeo e assinar o canal. Um grande abraço e até a próxima cidade!